já assistiu a série House alguma vez, deve ter percebido que ele sempre exclui a possibilidade de uma doença chamada lúpus de seus diagnósticos, e que, apesar disso, essa doença está sempre muito presente nas discussões de resoluções de casos dessa série. It's never lupus. It's not lupus. It's lupus. Treat it for lupus. It's lupus. There's no need to get snippy. I don't think this is lupus. Lupus. Lupus could cause, It was prednisone for lupus. or maybe lupus. Lupus could cause lung scarring and a rash. It's lupus-induced kidney failure. Lupus nephritis. It's lupus. 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 Bom, deu para perceber, né? Mas por que o lúpus? O que é esse tal de lúpus afinal? Bom, o lúpus, ou melhor, lúpus eritematoso sistêmico, conhecido como LES, ou lúpus mesmo, é uma doença autoimune. Ou seja, é um dos tipos de doença por hipersensibilidade. É uma falha dos mecanismos normais de autotolerância que resulta em reações contra as células e tecidos do próprio organismo, que é chamado de autoimunidade. Essas doenças podem ser sistêmicas ou órgão-específicas, o que no caso do lúpus é sistêmica. Beleza, as doenças autoimunes são doenças que ocorrem quando existe falha na autotolerância. Mas o que é essa tal de autotolerância? A autotolerância é a capacidade que o sistema imune possui de distinguir o que é próprio do que não é, ou seja, de tolerar os antígenos próprios, como as nossas próprias células do sistema imune mesmo, e responder a antígenos estranhos. Para isso, existem vários processos adquiridos ativamente, em que linfócitos autorreativos são excluídos ou inativados após encontrar antígenos próprios. Esses processos podem ser induzidos nos órgãos linfóides centrais, o que ocorre na tolerância central, ou nos tecidos periféricos, o que ocorre na tolerância periférica. A tolerância central assegura que o repertório de linfócitos maduros não possa reconhecer antígenos próprios presentes nos órgãos linfóides primários, no timo, no caso dos linfócitos T, e a medula óssea para os linfócitos B. Isso ocorre durante a maturação nos órgãos linfóides primários, em que todos os linfócitos passam por um estágio onde o encontro com o antígeno, no caso as nossas próprias células, leva à morte celular, à expressão de novos receptores a antígenos ou a uma mudança nas capacidades funcionais. O reconhecimento dos antígenos próprios pelos linfócitos nos órgãos linfóides geradores pode ocorrer, pois os linfócitos em desenvolvimento normalmente encontram somente antígenos próprios em altas concentrações. A interação ocasionada por esse encontro pode resultar na apoptose celular, o que a gente chama de deleção clonal. Muitos linfócitos B, que não morrem nesse processo, eles sofrem alterações em seus receptores e param de reconhecer o antígeno próprio, o que a gente chama de edição do receptor. E algumas células TCD4 se diferenciam em células T reguladoras, as quais migram para a periferia e evitam respostas aos antígenos próprios na periferia. Já a tolerância periférica, que ocorre quando os linfócitos maduros que reconhecem os antígenos próprios se tornam incapazes de responder a esses antígenos ou perdem sua viabilidade e se tornam células de vida curta ou são induzidas a morrer por apoptose. Existem respostas aos antígenos próprios que estão expressos nos tecidos periféricos ou expressos na vida adulta, depois que linfócitos maduros já foram gerados, e esses são controlados pela tolerância periférica, aquele TCD4 que eu disse que se diferenciou em T reguladora. Voltando aí ao fato da exclusão do lúpus pelo House, agora que a gente sabe que é uma doença autoimune e que o lúpus faz parte disso aí, qual a razão pela qual House poderia escolher o lúpus para excluir assim, com tanto favoritismo? Na verdade, eu não sei de fato porque o lúpus é tão excluído assim pelo House, afinal, levando em consideração que ele escolhe doenças incomuns e o lúpus é considerado uma doença rara, e de ele ser escolhido médico para diagnosticar casos em que os outros médicos não conseguem, as doenças autoimunes seriam opções muito possíveis para os diagnósticos, já que seus sintomas são variados, ainda que dependa da doença autoimune, que abrange até mediadores diferentes, como anticorpos, complexos imunes e linfócitos T, e tem uma grande variedade de doenças, desde diabetes mellitus tipo 1, a esclerose múltipla. Esses deveriam ser seus palpites favoritos, né? No caso do lúpus, dentre esses 3 tipos de mediadores, ele é mediado por complexos imunes, que é quando anticorpos se ligam a antígenos próprios ou estranhos, formando um complexo, que quando em excesso, não são removidos de forma eficiente e se depositam nos tecidos.
Pequenos complexos frequentemente não são fagocitados e tendem a ser mais depositados nos vasos do que os grandes complexos, o que leva à inflamação mediada por complemento e por receptor Fc e à lesão dos vasos e tecidos adjacentes. Quando a doença é mediada por linfócitos T, a lesão tecidual é desencadeada por reações de hipersensibilidade do tipo tardio, o DTH, ou por destruírem diretamente as células-alvo. As reações de DTH são desencadeadas por linfócitos TCD4 e células TCD8, e ambos secretam citocinas, como interferon gama, que ativam macrófagos, e o fator de necrose tumoral, que induz inflamação. Nessas reações, a lesão tecidual decorre dos produtos de macrófagos ativados, como enzimas lisossômicas, intermediários de oxigênio reativos, óxido nítrico e citocinas pró-inflamatórias. As células endoteliais vasculares nas lesões podem expressar aumento dos níveis de proteínas de superfície reguladas por citocinas, como as moléculas de adesão e as moléculas de MHC classe II. As ações crônicas de DTH costumam produzir fibrose em decorrência da secreção de citocinas e fatores de crescimento pelos macrófagos. A reação inflamatória associada a essas doenças mediadas por células T é tipicamente inflamação crônica. Um exemplo de doença mediada por linfócito T é a diabetes mellitus tipo 1, onde infiltrados de linfócitos e macrófagos são encontrados em torno das ilhotas de Langerhans, no pâncreas, com destruição de células beta produtoras de insulina nas ilhotas e uma resultante deficiência de produção de insulina. Outro exemplo muito conhecido desse tipo de doença é a esclerose múltipla, doença autoimune do sistema nervoso central, na qual células TCD4 reagem contra antígenos da própria mielina. A reação de DTH resulta na ativação de macrófagos em torno dos nervos do cérebro e na medula espinhal, destruição da mielina, anormalidades da condução nervosa e déficits neurológicos. Além disso, as doenças autoimunes podem ser mediadas por anticorpos, sendo autoanticorpos ou ocasionalmente ser produzidos contra um antígeno estranho que reage imunologicamente de forma cruzada com o componente dos tecidos próprios, através dos mecanismos de opsonização e fagocitose, por inflamação mediada pelo complemento e receptor Fc e respostas inflamatórias anormais sem lesão celular tecidual. Um exemplo disso é a anemia hemolítica, quando por opsonização e fagocitose, nesse caso dos eritrócitos, em que os antígenos-alvo são as proteínas das membranas dos eritrócitos. Outro exemplo é a síndrome de Gould-Pasteur, quando por inflamação mediada pelo complemento e receptor Fc, em que o antígeno-alvo é a proteína não colaginosa nas membranas basais dos glomérulos renais e alvéolos pulmonares. A doença de Graves também é um exemplo, quando há respostas inflamatórias anormais sem lesão celular ou tecidual, mais especificamente por estimulação mediada por anticorpos dos receptores ao TSH, em que o antígeno-alvo é o receptor do hormônio. Uma das explicações possíveis para o House dizer que nunca é lúpus pode ser porque ele não gosta mesmo. A gente tem essas coisas, de não gostar de alguma coisa específica. Até porque o lúpus, por ser uma doença multissistêmica, muitas vezes de início insidioso e com apresentação clínica variável, o diagnóstico pode ser bem difícil, principalmente numa avaliação inicial. Nenhuma alteração clínica ou laboratorial isoladamente faz o diagnóstico do lúpus, apesar de algumas dessas alterações serem muito sugestivas, ou seja, para um médico, o lúpus deve ser bem chato de diagnosticar. Mas o fato do profissional da área não gostar da doença não muda o fato de ser possível qualquer pessoa poder ter lúpus, pois as doenças autoimunes não possuem uma causa efetiva, só existem hipóteses que são discutidas e ainda estudadas. Uma dessas hipóteses é a falha ou interrupção dos mecanismos responsáveis por manter a autotolerância em células T, B ou em ambas. Durante o desenvolvimento, os linfócitos podem expressar receptores específicos para antígenos próprios, que são mediados pela tolerância central e periférica. A perda dessa autotolerância pode resultar de seleção anormal ou regulação anormal dos linfócitos autorreativos e por anormalidades do modo pelo qual os antígenos próprios são apresentados ao sistema imunológico. Cogita-se grande parte da culpa aos linfócitos T, tanto por as células T auxiliares serem as principais reguladoras de todas as respostas imunológicas às proteínas, quanto por as doenças autoimunes estarem geneticamente ligadas ao MHC, no caso do homem, HLA, e a função das moléculas do MHC
ser apresentar antígenos peptídicos às células T. A falha de autotolerância dos linfócitos T pode resultar em doenças autoimunes nas quais as lesões sejam causadas por reações imunológicas mediadas por células. As anormalidades das células T auxiliares também podem levar à produção de autoanticorpos, porque essas são necessárias para a produção de anticorpos com alta afinidade contra antígenos proteicos. Outra hipótese para a causa de doença autoimune é a suscetibilidade genética. A maioria das doenças autoimunes é poligênica e os indivíduos afetados herdam múltiplos polimorfismos genéticos que contribuem para a suscetibilidade à doença. Alguns desses polimorfismos são associados a diversas doenças autoimunes, sugerindo que os genes causadores influenciam mecanismos gerais de imunorregulação e autotolerância. Outros loci são associados a doenças particulares, sugerindo que eles afetam lesões de órgãos finais. Acredita-se que os produtos de muitos desses genes influenciam o desenvolvimento de autotolerância e os indivíduos afetados expressam produtos dos genes que são defeituosos na manutenção da tolerância. No entanto, a maior parte dos loci de suscetibilidade identificados até o presente momento abarca grandes segmentos cromossômicos que demonstraram estar associados a doenças por meio de estudos de famílias e de ligações. Esses loci podem conter dezenas ou centenas de genes, e os genes associados a doenças reais ou suas associações causais a doenças muitas vezes não são conhecidos. As ligações mecanísticas entre genes de suscetibilidade e a falha de autotolerância ainda não foram estabelecidos. Outra hipótese são as alterações anatômicas nos tecidos, como a inflamação, possivelmente secundária a infecções. Lesão isquêmica ou trauma podem levar à exposição de antígenos próprios que normalmente ficam ocultos no sistema imunológico. Tais antígenos sequestrados podem não ter autotolerância induzida. Portanto, se antígenos próprios previamente sequestrados forem liberados, poderão interagir com linfócitos imunocompetentes e induzir respostas imunológicas específicas. Por último, mas não menos importante, eles podem ser causados por influências hormonais. Muitas doenças autoimunes têm incidência maior no sexo feminino do que no sexo masculino, assim como o lúpus, que afeta 10 vezes mais as mulheres do que os homens. Não se sabe se essa predominância resulta da influência de hormônios sexuais ou de outros fatores relacionados ao gênero. No caso do lúpus, apesar de não se conhecer sua etiologia, admite-se que diferentes fatores em conjunto favoreçam seu desencadeamento, entre os quais se destacam fatores genéticos, demonstrados pela maior prevalência do lúpus em parentes de primeiro e segundo grau, fatores ambientais, especialmente raios ultravioleta, infecções virais, substâncias químicas, hormônios sexuais e fatores emocionais. Sabendo disso, eu imagino que você deve estar pensando que o House deve ser um cara muito sábio por excluir uma doença que tem como etiologia fatores muito diversos e ou ocasionais. Mas se você já assistiu a série alguma vez, deve pensar por ele sempre buscar por evidências na casa dos pacientes, por hábitos ou viagens feitas recentemente pelo paciente. É muito lógico excluir uma doença que muitas vezes simplesmente acontece, sem a colaboração de algum desses fatores que eu disse anteriormente. Porém, por acreditar que todo mundo mente e por adorar quebra-cabeças, no caso das doenças autoimunes, as peças seriam os anticorpos autoreativos. E esses funcionam como biomarcadores, ou seja, existem células específicas, anticorpos específicos, que quando aparecem no corpo da pessoa, eles indicam essas doenças autoimunes. Então, não existe nada mais legal do que isso, certo? Então essa seria uma possibilidade muito lógica para o House. Bom, é isso. Obrigado pela companhia e até a próxima.